Você já deve ter se perguntado se os textos que a Bíblia tem, se as histórias que ela mostra, se são realmente de confiança à parte da fé, ou se teria algum problema em duvidar daquelas histórias ou do montante daquelas histórias, se elas são verídicas ou não. Esse é um assunto que a gente vai conversar hoje sobre crítica textual e é essa ferramenta que vai tentar responder a parte da fé, obviamente, essas questões bem interessantes, ok? Fica comigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Obrigado por ter clicado aqui, vindo aqui assistir esse vídeo, que é um tema hoje teológico bem interessante, bem polêmico. Agora, antes da gente começar a conversar, a imagem que você está vendo aí do meu vídeo, a qualidade do vídeo, não é a qualidade do meu celular. Assim, meu celular não é uma qualidade tão boa, mas essa qualidade aí vem do programa, que eu não estou sabendo realmente configurar para trazer a real imagem dos vídeos, né? Essa imagem ainda ela não está sendo uma imagem como eu estou vendo aqui de frente para o celular, uma imagem com uma qualidade melhor, ok? E um outro problema é que eu estou usando o microfone que está ligado no computador, que se eu quisesse gravar diretamente do celular, eu não poderia, porque o microfone é USB. Então, o vídeo, minha cara fica um pouco clara demais, mas não é essa a imagem. Eu espero que o som tá legal. Eu espero que vocês possam curtir o conteúdo de estudo de um tema bem interessante chamado de crítica textual, né? Não esqueça de deixar o like, porque eu sei que você vai aprender muito hoje, e compartilhar esse vídeo com os amigos, com os colegas, com os grupos. Eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Então fica até o final e vamos conversar um pouco sobre esse assunto, crítica textual, e o que ela pode ajudar a Bíblia em trazer a veracidade das histórias que ali estão, ok? O que é crítica textual? De uma forma bem simples, crítica textual é a ciência que procura restabelecer um texto original, né? Um texto original cujo o autógrafo, ou seja, esse texto original não existe mais. É essa ciência, com vários especialistas, com várias técnicas de datação, né? Dos papiros, dos manuscritos, dos pergaminhos, que vão buscar, de acordo com os achados que se tem, restabelecer a procedência desse texto, a idade desse texto, o local de onde esse texto saiu, né? E as variações dentro do texto, né? A comparação de cópias de um lugar para o outro, ok? Então, a crítica textual, ela trabalha com esses pilares. É uma ciência muito interessante. E uma coisa, né, que a gente poderia comentar aqui é que quanto mais perto um achado de manuscrito estiver próximo da data do evento, o manuscrito será, obviamente, mais confiável, né? Por exemplo, em especial aqui falando dos manuscritos do Novo Testamento. Não vou falar dos manuscritos do Antigo Testamento, porque é uma coisa até mais simples falar, conversar. Falando em especial dos manuscritos ou das cópias do Novo Testamento, as cópias, o encerramento das escritas, da escrita em si no evento Novo Testamento, ela se encerrou por volta mais ou menos do final do primeiro século, ano 80, ano 90, por aí. É o segundo que os estudiosos eles chegam a esse consenso. Até os estudiosos não conservadores, ok? Então, se eu tenho um manuscrito, né, um achado de manuscrito mais próximo dessa época, né, desse boom escriturístico, em especial o Novo Testamento aqui, eu vou ter uma cópia mais próxima dos originais. Por quê, pessoal? O original, né, o que é chamado de autógrafo, o original, nós não temos mais o original bíblico. Nós não temos mais os escritos originais que saíram da mão de
Lucas, de Mateus, de João, não temos, ok? Então isso aparentemente gera um princípio de dúvida muito grande. Se a gente não tem os originais, como é que a gente consegue saber que o que está escrito ali é realmente o que eles escreveram, né? Simplesmente pelas cópias. Veja só, a crítica textual, um dos pontos a se estabelecer é montar o texto em sua integridade mais próximo ao original. Mais próximo. E a crítica textual ela não está em um uso particular, em especial com os documentos bíblicos do Novo Testamento. Ela é usada para qualquer documento da antiguidade, ok? É uma ciência seríssima, seríssima. Agora, eu sei que dentro da academia, e você pode ter essa dúvida, existem muitas pessoas e muitos acadêmicos que entendem que a Bíblia ela não pode ser um documento adequado de confiança, uma vez que não se existe mais os originais e simplesmente cópias de cópias e de cópias, sem contar com as variações que esses documentos trazem. Por exemplo, os principais pontos ou centros que surgiram as cópias lá atrás do Novo Testamento são os centros de Alexandria, né? Uma colônia judaica formada por Alexandre o Grande. A gente tem um centro de Cesareia, a gente tem um centro de Roma. Esses três centros surgiram as principais cópias ou as primeiras cópias do Novo Testamento. Porém, quando vai se estudar, vai se catalogar e ver as diferenças que essas cópias trazem, elas trazem aquilo que é chamado de variantes textuais. Ou seja, a cópia de Alexandria ela está um pouco diferente da cópia de Cesareia. A cópia de Roma ela está bem diferente da de Cesareia. Bem diferente não, diferente. São variantes. Para alguns estudiosos que são céticos à ideia de que o texto possa ser restabelecido em sua forma original, eles entendem que as cópias, por ter milhares de variantes, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, não podem ser levadas a sério em uma confiabilidade de um texto correto ou daquilo que se pretendia em suas cópias originais. Será que é isso mesmo? Então a gente vai ver agora que a história não é bem essa, não. Observe esse quadro aqui na imagem, preste atenção. A gente tem 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, onde a gente tem algumas obras da antiguidade em comparação com o Novo Testamento. O autor, né? E embaixo o Novo Testamento, o livro, a data em que foi escrito, aproximadamente, obviamente, cópias mais recentes em relação ao evento, tempo de intervalo, ok? E números de cópias. Olha que interessante. Se você perceber, você vai logo lá no número de cópias. Vai na última coluna. Isso aqui é um dado acadêmico científico, né? Catalogado. Eu tenho 5.366 cópias do Novo Testamento. Ou seja, só pelo número de cópias, isso equivale ao documento da antiguidade mais preservado e mais copiado que temos. Agora, olha só o segundo colocado. O segundo colocado é a Ilíada, né, de Homero. 643 cópias. Agora veja que interessante. A data em que foi escrito a Ilíada, 800 anos antes de Cristo, né? As cópias mais recentes, 400 anos antes de Cristo. E o tempo de intervalo, né? 400 anos. Agora, olha em comparação ao Novo Testamento, nessa tabela, para você ter uma ideia, né? A data em que foi escrito a 50 a 100, aquilo que eles colocam, né? Como eu falei, o que foi a última cópia, eles colocam entre 50 a 90 ou a 100 do evento, né? Dentro do evento. As cópias mais recente, 114 anos, né? 114 anos completo, aqui ó, do tempo atual do completo do Novo Testamento, e algumas porções, porque a gente vai ver um fragmento daqui a pouco que foi achado. Ou seja, o intervalo de tempo, contando aqui nas variações, entre 50 a 100 anos da data que foi escrito.
temos 50 anos, 100 anos e 225 anos em comparação com a Ilíada. Você pode pensar que isso é muito tempo. Isso é muito tempo pro tempo de hoje. Esse tempo, esse intervalo não era um tempo gigantesco como achamos que é hoje na antiguidade. Isso é muito diferente com o que a gente pensa. Então, uma das respostas que poderíamos dar às variantes, ou seja, às mudanças textuais que temos dentro desses 536, dentro dessas 5.366 cópias, primeiro, há várias variantes, ou há milhares de variantes, essa é que é a verdade, porque temos milhares de manuscritos. Quanto mais manuscritos nós temos, mais variantes, né? As variantes, alguns entendem que é erros, mas não são erros, como é que eu poderia dizer, propositais ou intencionais. E ainda, quando há erros de caráter intencionais, a crítica textual ela vai catalogar, ela vai colocar esse erro na academia e ela vai explicar esse erro, esse ponto, essa variação, essa possível manipulação ou algum erro, né? Por quê, pessoal? Dentro dessas cópias, desses 5.000 manuscritos aí, a gente tem o evento dos copistas, ok? Os copistas, eles copiavam, obviamente, de 3 formas, ou de 2 formas basicamente. Por citação, alguém citava e os copistas em um local copiava. Então a gente tinha o primeiro tipo de variação normalmente comum, que era o tipo de audição, uma variação ou um erro de audição. Também os copistas eles tinham uma forma de cópia de visual. Eles tinham um manuscrito, copiavam e aí era muito comum ter a variação de erro visual, né? Erro de citação, de audição e o erro de cópia visual. Então isso era muito comum. Em um tempo que não tinha eletricidade, a qualidade dos manuscritos e de pergaminhos era muito cara, muito complicada. Não é hoje que a gente tem que olhar lá para trás como é que eles lidavam com o contexto, né? Isso. Então, essas variações que basicamente são em um manuscrito, um exemplo, traz Jesus Cristo, em outro traz Jesus sem o Cristo, são variações que a crítica textual estabelece, buscou e busca até hoje mostrar essas variações que muitos acadêmicos, de forma desonesta, na minha opinião, entendem que são erros. Entende? Ok? Então é isso que serve esse manuscrito aí, encontrado do Evangelho de João. João capítulo 18, eu acho que são eu não sei se são os primeiros versos, eu esqueci. Papiro P52, os manuscritos eles têm uma numeração, né, cada um deles e tal. Observe esse manuscrito, bem interessante, bem pequenininho, ele é um fragmento pequenininho e ele foi encontrado na segunda metade do século II, na segunda metade do século II, bem próximo ao evento Novo Testamento, né? Esse é o manuscrito mais antigo que se encontra na biblioteca, eu acho que é John Highlands. A biblioteca fica na Inglaterra e foi encontrado no Egito. Olha só, Alexandria, Egito, como a gente estava conversando, no lixo do Egito, em alguns fragmentos de manuscrito lá no Egito. E ele é catalogado hoje como o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, né? E, obviamente, a crítica textual pega esse fragmento e vai comparar, embora ele seja bem pequenininho, com os outros manuscritos para ver se falam a mesma coisa, sim ou não, entende? Por que eu não estou falando do manuscrito da crítica textual do Antigo Testamento? Porque a crítica textual do Antigo Testamento ela é muito mais simples de resolver. Muito mais simples. E isso aí daria um vídeo. Por quê? Tínhamos, basicamente, aqui uma notinha de rodapé. Tínhamos manuscrito do Antigo Testamento até o século X. Do século X para trás, não tínhamos nada de manuscrito do Antigo Testamento.
Nada. Até a até o encontro, né, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, 100 a 150 anos antes de Cristo. Olha só, do século X para 150 anos antes de Cristo. Um manuscrito. Posso fazer um vídeo sobre isso aqui. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, agora é a hora da verdade. Se eu só tinha manuscritos do Antigo Testamento no século X, né? E do século X para trás, eu tava em um escuro, desculpa. Em um escuro, e eu achei em uma caverna de Qumran vários vasos de manuscritos de várias linhas judaicas, inclusive o Antigo Testamento. Eu agora só faço comparar. Será que eles estavam iguais? Será que houve muita mudança? Isso é assunto para um próximo vídeo aí, mas pode ter certeza que eles estavam virtualmente iguais. Uma das maiores autoridades em crítica textual do mundo, já falecido, professor, tradutor, senhor Sir, né, Bruce Metzger, né? O Bruce Metzger, ele é um nome ímpar dentro da pesquisa da crítica textual, e ele diz, né, ele tem nos seus escritos que o texto do Novo Testamento, né, os documentos do Novo Testamento é o documento mais confiável da antiguidade, né? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, além de ser um documento, um livro, ou, né, Biblos, né, biblioteca de livros ali para normatizar e ajudar a nossa fé e tal, ele é um documento antigo, valiosíssimo, né? Pessoas não crentes, até pessoas que não acreditam em Deus, estudam o documento e fazem parte da crítica textual. Claro que há os céticos acadêmicos que eles estão todo de direito em dizer. Um deles é o Bart Ehrman. O Bart Ehrman, esse senhor aí, ele foi aluno, foi discípulo do Bruce Metzger. Só que o Bart Ehrman, ele não acredita mais no Deus bíblico, né? Ele virou agnóstico. Ai meu Deus, eu tô batendo muito nesse microfone aqui, eu só faço gesticular. Ele não acredita mais no texto bíblico, ele não acredita mais que os textos que nós temos eles são confiáveis para dizer que fazem parte dos originais, e que as variações, segundo Bart Ehrman, são erros e imprecisões que tornam o documento do Antigo Testamento totalmente não confiável, né? O problema do Bart Ehrman, e ele vai levar muitos ataques de especialistas conservadores e até não conservadores, é que ele conseguiu achar a galinha dos ovos de ouro, porque ele virou um escritor, inclusive no Brasil, muitos livros dele, falando sobre essa temática do texto não confiável do Novo Testamento e do que Jesus disse, né? Eu vou colocar aqui outro estudioso brasileiro dessa área acadêmica chamado Wilson Paroski. O Wilson Paroski é uma autoridade brasileira em crítica textual, inclusive colega do Bart Ehrman. E o Wilson, em uma entrevista, ele falou que o Bart Ehrman, ele fala o que ele fala para o público, mais leigo, né? Mas na academia ele não fala isso, porque ele sabe que o que ele fala não é bem assim, né? Então ele faz um certo sensacionalismo para mostrar, não sei, pela sua descrença não mais na Bíblia, que não é confiável e tal. Uma outra autoridade em crítica textual é o senhor Daniel B. Wallace, né, que é uma autoridade em grego do Novo Testamento e uma autoridade na pesquisa acadêmica dentro da crítica textual. Inclusive, os dois são amigos, o Bart Ehrman e o Daniel Wallace. E olha só essa foto aí de debate que eles tiveram sobre a crítica textual, né? Eles conversaram muito sobre o texto bíblico, né? A confiança do texto bíblico. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Isso. Esse debate aí. Podemos confiar no texto do Novo Testamento. O Daniel Wallace, que é esse senhor à direita aí, conservador, né? Eu não sei se hoje ainda ele faz parte da academia que manuseia as pesquisas críticas, né, do texto crítico. Ele já esteve aqui no Brasil já. E o Bart Ehrman, que também tem uma grande autoridade, eu não posso negar isso,
mas ele é um cético em relação aos textos bíblicos e ele gosta muito de falar umas coisas aí meio polêmicas, né? E umas meias verdades, né? Eles fizeram um debate muito interessante. Tá no YouTube esse debate legendado e bem legal. É um assunto um pouco técnico. Tá bom, Tiago. Você falou que a crítica textual é uma ciência que busca restabelecer esses pormenores dentro dos textos antigos, em especial aqui do Novo Testamento, que as variações são variações simples, mas são milhares porque a gente tem muitos manuscritos. De novo, bati no microfone. Então, assim, é confiável. Os especialistas dizem que nós temos o texto mais confiável da antiguidade e, ok, eu já entendi. Embora outros especialistas não conservadores cristãos dizem que a gente não tem um texto confiável e essas variações são erros, como o caso do Bart Ehrman. Ok. Agora, a pergunta que não quer calar, que muitas pessoas fazem, e inclusive você pode ouvir de estudiosos não cristãos, se há erros ou acréscimos intencionais dentro do texto bíblico, em especial do Novo Testamento, e se esses acréscimos ou essas variações são de caráter doutrinários. É uma pergunta séria, é uma pergunta honesta que você deve fazer, normal. E o que eu poderia responder aqui para você, sim, há acréscimos e há histórias famosas acrescentadas não canônicas. Vou repetir. Parece um choque para você. Deixa eu terminar para você assimilar e ver o que eu tô falando. Há acréscimos em histórias famosas dentro da Bíblia que você conhece, que são consideradas dentro da academia e por todos esses estudiosos que eu citei aqui, não canônicas. Agora veja, não canônico não quer dizer inverossímil, né? Não quer dizer verdadeiro, não quer dizer mentiroso. É isso que a gente tem que saber separar. O não canônico de uma história real, ok? O que seria o não canônico? Seria uma história que não está nesses manuscritos, que foi acrescentada em manuscritos bem tardios. Lembra que eu falei, quanto mais a gente tem um manuscrito mais próximo do evento que acontece, mais chance e mais fácil de ver aquela tradição, porque estava mais próxima do evento, né? Se eu tenho um manuscrito do século 10, 12, 13, onde tem uma história que não se encontra nos manuscritos do século 2, 3, 4, eu vou entender que aquela história foi acrescentada, né, inserida dentro daquele local, daquela tradição, daquele tempo, e a crítica textual busca saber por quê, como, onde e quem seria possível ter colocado essa história. A gente tem... Isso aí faria com que a história fosse não canônica. Não faria com que ela fosse mentirosa ou mitológica e tal. Um exemplo disso muito interessante é a história do Evangelho de João da mulher adúltera, né? Todos os estudiosos, ou a maioria deles, inclusive esses aqui que eu citei, entendem que a história ela é não canônica. Ela não fazia parte dos primeiros manuscritos. Tá. Mas isso aí faz com que ela seja uma história mentirosa ou uma fantasia? É óbvio que não. Esse é um ponto que a gente vai falar no próximo vídeo e eu vou mostrar por que essa história é verdadeira, embora ela seja não canônica, e as pessoas confundem um pouco não canônico com a não verdade, seria uma mentira ou uma manipulação de algum escritor e tal para fazer essa história. E ela não sendo não canônica não quer dizer que ela não seja verdade. Ela é um texto verdadeiro que ocorreu e eu posso mostrar argumentos bem acadêmicos dessa história. Muitos pastores, muitos líderes entendem mais, já entendem hoje que essa história ela não deveria fazer parte mais nem da Bíblia. Na verdade, ela faz parte entre colchetes, né? Se você pegar uma Bíblia de estudo, ela vai estar entre colchetes. E vamos conversar um pouco sobre isso aí. E eu vou
defender que ela sim é uma história verdadeira no próximo vídeo. Agora, pra eu fazer o próximo vídeo, você tem que, né, dar um like aí, compartilhar. E espero que você tenha gostado do estudo da crítica textual. É um estudo absurdamente técnico. Eu poderia aqui falar muito mais coisas técnicas, até difíceis até para mim entender. A forma técnica, porque envolve a comparação dos textos, envolve a língua original, envolve a família de manuscritos, envolve o local, o tempo, né, os testes de datação. Tudo isso é um assunto muito técnico para se chegar a argumentações e a pesquisas que mostram que o texto que a gente tem hoje, inclusive as traduções vão vir desses manuscritos, é muito próxima, ou 98, 99% próxima do original, ok? Espero que você tenha gostado. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí com o pessoal, né? E vamos para a parte 2, se você compartilhar e dar esse like aí.